com grande alegria que nós damos início à segunda temporada do WECcast, né? Nós tivemos aí a primeira temporada com 10 episódios, todos eles falaram grandemente aos nossos corações, com grandes testemunhos, e desta feita eu tenho certeza que não será diferente. Eu quero começar a minha fala dizendo da exortação à confiança no Salmo 62, que diz assim, olha, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. É esse Deus todo-poderoso, esse Deus que nos coloca de pé todas as manhãs, que as suas misericórdias são renovadas, que nos trazem até aqui neste dia para conversarmos um pouco com uma pessoa especial, uma pessoa que mora em nosso coração, pastor Edmar Pedrosa. Pastor Edmar Pedrosa é casado. Seja bem-vindo ao nosso WECcast. Imagina a minha alegria, graça e paz, povo santo, povo de Deus que nos acompanha. Imagina a minha alegria de estar aqui hoje e sabendo que é a abertura dos trabalhos desse ano e eu posso participar, ter esse momento com vocês. É uma alegria muito grande retornar aqui ao Vale da Bênção Central, a querida Caruaru, e participar de um retiro espiritual como o que nós tivemos, que foi bênção demais na minha vida, sei na vida de todos que estiveram aqui com a gente, e que Deus cada dia mais seja honrado através dessa iniciativa que vocês têm de levar o amor de Deus, a palavra de Deus, através de um grupo pequeno, através de um momento de podcast, que seja abençoado cada dia, meu irmão. Verdade, pastor. Aqui nós falamos da palavra de Deus e nós falamos também como nós éramos um dia. Nós podemos ver lá no nosso retiro espiritual o quão importante é, né, o testemunho em si. Nós podemos ver também o testemunho desse homem que está aqui do meu lado. Eu quero também apresentá-lo. Como falou aos nossos corações, né, pastor muito Adriano bom. Batista também nos dá a honra de estar conosco aqui nesse dia. Muito bem, graça e paz do Senhor. Amém. A todos que estão aqui na mesa, você que está também aí acompanhando-nos nessa segunda temporada do WECcast, que seja um tempo bom, sem de dúvida, paz, de alegria, de consolo do Espírito Santo para cada um de nós. Esse é o momento em que Deus também preparou para que através desse papo aqui de graça a gente possa também ministrar aos seus corações. E como o presbítero Marcos, né, falou, nós... De fato, pastor Pedrosa, fomos muito abençoados neste retiro espiritual que tratou sobre um tema extremamente relevante, baseado, né, tendo como ponto de partida aquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 5, o verso de número 16, o texto nos diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus. E nós aprendemos aqui, ouvindo a palavra de Deus com o pastor Pedrosa, de que remir o tempo é aproveitar o tempo, é aproveitar as oportunidades. E nós vimos na primeira palestra que nós tivemos que nós precisamos de fato remir o tempo porque nós estamos em guerra. É isso mesmo, pastor? Precisamos aproveitar as oportunidades porque estamos em guerra. Como assim? Fala um pouco mais, pastor Pedrosa, por que nós estamos em guerra? Com prazer, porque a escolha desse tema foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Remir o tempo é aproveitar o tempo com qualidade, aproveitar o tempo hoje, porque é hoje que Deus nos dá as oportunidades. E os dias são maus, e são maus porque são perigosos, e de fato o mundo lá fora é perigoso, é tenebroso, coisas acontecem, mas um detalhe importante, pastor Adriano, que Paulo aborda, é que os dias são maus porque eles são breves. A nossa vida passa feito um sopro. Ontem se começava um trabalho de união masculina e hoje já tem 50 anos, indo para 51, a vida passa muito rápido. E na primeira abordagem, no sábado à noite, eu fiz questão de meditar com a igreja no Salmo de número 60, que é uma oração de Davi para tempos de guerra. E nós estamos em guerra. Enquanto vivermos nessa terra, nós estamos em guerra. E em guerra, nós precisamos de estratégias para a gente combater, estratégia para a gente se defender. E eu me lembro de ter frisado, né, numa frase que para mim marca muito, que o povo de Deus está em guerra,
mas é uma guerra com a vitória garantida, e nessa guerra nós não caminhamos, nós marchamos, mas marchamos de joelho na presença de Deus. Glória a Deus. E foi assim que nós terminamos o primeiro dia guerreando. Guerreando, de E joelho. terminamos de joelhos na presença de Deus. E eu vi que, de fato, foi exatamente esta marca, né, do sábado. Sim. Porque quando a gente pensa em guerra, logo a gente pensa em que nós vamos, de fato, colocar aquele escudo de guerra mesmo, visível. Sim. A gente pensa, não é, de ir na marra mesmo. Sim, coturno no pé, espada na mão, Exato. capacete na cabeça. Né? E o senhor até frisou em alguns momentos Sim. sobre isso, né? Só que nós terminamos de joelhos entendendo que essa guerra, essa luta, Aham. ela é travada de joelhos. De joelhos, E na é de presença joelhos de que o Deus. povo de Deus vence as Perfeito. guerras, as batalhas. É Aham. de joelhos que nós avançamos na presença de Deus. Exatamente, foi essa nossa abordagem inicial no sábado, Bênção. para entrarmos no domingo pela manhã, tratando da pessoa de Jesus, entender quem é o nosso Senhor dos Exércitos, guerreiro dos guerreiros, nosso Senhor e Salvador. E ali naquela abordagem, foi muito interessante pensar em Jesus como uma pessoa, não como uma ideia, não como uma energia, como uma força, que muita gente pensa que ele é. Não, ele é uma pessoa, dotado de capacidades, de emoções e principalmente uma pessoa divina que está conosco o tempo todo. Onde estivermos, Jesus conosco está, e fizemos ali uma caminhada no Evangelho de João. Foi um desafio árduo, pois caminhamos os 21 capítulos de João, apresentando Jesus, a forma que João mostrou em cada capítulo. Glória a Deus. Impressionante, né, essa abordagem que o pastor Pedrosa fez. Eu ficava, presbítero Marcos, cada vez mais assim, impressionado, porque eu sou pregador. Sim. Eu sou pregador, só que eu tenho uma certa dificuldade, preciso aprender muito ainda essa facilidade que o senhor tem de falar muita coisa em pouco tempo. Né? Porque se fosse o tempo. pronto, eu tenho que aprender a remir o tempo na pregação nesse sentido aí, mas eu achei interessante mesmo. E essa abordagem é muito boa, porque a igreja vai caminhando, a igreja vai passeando ali pelas escrituras, Isso. capítulo a capítulo, tendo aquilo que nós, né, os jovens chamam, né, de insight em cada capítulo. Isso. Né? Você tem um insight, você tem essa noção abençoadora que aquele capítulo diz. E eu acredito que todos os irmãos que participaram, e está gravado também, né, pastor? Graças a Deus, está gravado nos Glória a canais Deus. oficiais da igreja. Exatamente. Então, os irmãos que participaram, estiveram presentes lá, puderam ver exatamente essa abordagem. Quão abençoado foi também essa ministração sobre esta pessoa maravilhosa, a pessoa mais importante da nossa vida, a pessoa mais excelente, o único nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Amém. presbítero Marcos, uma questão interessante é que essa abordagem que nós fizemos no domingo pela manhã nos levou exatamente para uma abordagem do domingo à noite. Exato. Que nos fez refletir sobre essa importância e a necessidade que nós temos de cuidarmos da nossa saúde mental. Verdade. Da pandemia para cá, o pastor Edmar Pedrosa fez referência também, que casos, né, de doenças mentais, na verdade uma nova pandemia, né, de doença mental vem se alastrando, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E nós precisamos remir o tempo, não é isso, presbítero Marcos? Verdade. Procurando cuidar também da nossa vida relacional com as pessoas. Exato, da nossa vida, né, saúde mental e tudo mais. A conversa, né, pastor, ela fala muito do viver o hoje, né, pastor? Sim. Né? As pessoas, Muito elas bem. estão perdidas aí na ansiedade, né? Muita gente entrando à depressão, às Sim. vezes querendo desistir de tudo e de todas as coisas. Fala um pouquinho aí pra gente como foi também o domingo de noite, pastor. Foi um ponto duro, pesado, mas necessário a nossa reflexão, porque o pós-pandemia abriu uma nova pandemia, só que dessa vez uma pandemia cruel, porque ela age na surdina, ela age na sombra, nos bastidores, que é a pandemia do adoecimento mental. Muita gente
desenvolvendo doenças autoimunes. O número de gente atentando contra a própria vida chegou a dobrar, a depender da localização. No Brasil é um dos casos disso. Pessoas sofrendo com síndromes por excesso de preocupação, estresse, burnout, entre outras doenças que conduzem à depressão e a circunstâncias muito ruins. Mas quando a gente falou que precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, eles são maus porque também nos adoecem em meio a tanta maldade. E eu me lembro de ter cravado uma afirmação baseada na mensagem que foi pela manhã. Se Jesus está com você, ansiedade para quê? Para que se acabar em meio à preocupação? Não importa o que vai acontecer amanhã, porque ansiedade e preocupação tem a ver com isso, tentar controlar o amanhã. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que ainda não aconteceu. E nós estamos vendo o hoje. O hoje, se vivido na presença de Deus como tem que ser vivido, ele alivia as tensões do amanhã. E a base que nós usamos foi uma conclusão prévia de Jesus no Sermão do Monte, quando ele chega em Mateus capítulo 6 e dá uma ordem para nós. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma, porque a nossa vida que ele nos deu, ela é mais valiosa do que a comida, do que o que vamos vestir, do que a bebida, do que tudo em nossa volta. Deus é o dono do nosso amanhã, e a conclusão foi: viva cada dia o melhor do dia, porque o amanhã cabe a Deus e amanhã terá seus próprios males, suas próprias bênçãos. Muito bem, e assim, uma coisa que quando nós ouvimos, né, sobre essa necessidade de nos cuidarmos, de investirmos, aproveitarmos o tempo investindo na nossa família, né, procurando ter tempo de maior qualidade. Eu acredito que essa foi uma questão muito... Criar memórias falada. Afetivas. Exato, essa palavra aí, criar memórias afetivas, essa palavra ficou também. Fundamental. Eu fiquei pensando muito, sabe, porque nós que também temos filhos e, né, família, esposa, chega um momento na nossa vida, pastor Pedrosa, como o senhor falou, chega um momento na nossa vida em que o que vai prevalecer são essas memórias. São essas memórias. E você vai precisar dessa memória. Somos um poço de memórias, se parar para pensar, né? Exato. E chega esse momento que você vai precisar dessas memórias. Então é resgatar. bom que nós tenhamos, não é verdade, pastor? E criemos ela todos os dias. Exato. Perfeito. Pastor Pedrosa, é por isso que o tempo ele não perdoa, na verdade. Ninguém. Tudo aquilo que você deixou para trás, deixou de viver ou deixou de aproveitar a sua família, os seus filhos. A criança só cresce uma vez, aos poucos. Aos poucos. Né? E aí, quanto mais a gente puder estar nesse momento, né, de desenvolvimento, melhor, não é isso? Melhor. E desfrutar da vida com Deus, remir o tempo, é passar tempo de qualidade com pessoas. Andar com pessoas, amar pessoas, viver coletivamente com pessoas. Tanto que nós chegamos lá atrás na mensagem que falamos pela manhã, na segunda-feira. E a mensagem pela manhã de segunda-feira falava disso, de se importar com pessoas. Por quê? Porque Jesus ama pessoas, almas, gente de carne e osso, pessoas reais. E nós vimos ali, no exemplo de Lucas capítulo 15, Jesus contando 3 histórias para dar uma ênfase, para ninguém ter dúvida, que o importante para ele são pessoas, as de perto e as de longe. E ele conta aquelas 3 parábolas famosas para dizer que ele vai em busca das pessoas perdidas, onde quer que elas estejam. E lembram quando a gente comentou da parábola que fala das 99 ovelhas e da ovelha perdida? Faltava uma. Faltava uma. Nós comentamos, 99 não é 100, porque ainda falta uma. E para um cristão, sempre falta uma. E emendamos na segunda história, no mesmo capítulo, quando ele fala da dracma perdida. Eram 10, perdeu uma, mas ela é valorosa. Então não importa onde está e não importa como está. Triste, abalada, deprimida, Jesus faz de tudo para encontrar. Mas uma observação, Jesus quer encontrar, mas a ovelha, a moeda, precisa querer ser encontrada. Precisa clamar, precisa dizer: eu estou aqui, Jesus, me ajuda, me socorre. E terminamos com a parábola mais famosa, que é a do filho pródigo, que não importa onde estejamos, como estejamos e quem quer que sejamos, Deus se importa conosco. E aí, pastor Adriano, é que entrou essa questão da memória afetiva, porque o filho pródigo chegou ao limite da honra de um ser humano.
se misturando com porcos, enlameado e comendo comida de porcos, mas ele caiu em si. A memória afetiva dele foi ativada e ele lembrou, lá na casa do pai. É maravilhoso. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Perfeito. E eu aqui morro de fome. Isso, e a marca de um cristão quando ele tem esse encontro com Deus é a humildade. Ele saiu da casa do pai orgulhoso, desejando, pai, eu quero que você morra, me dá meu dinheiro e eu vou embora. E ele volta quebrantado, humilhado. Eu nem preciso ser seu filho, eu posso ser um funcionário seu. Verdade, né? E é interessante que o senhor também frisou na mensagem, ele não apenas se levantou. Eu achei interessante isso, porque realmente tem muitas pessoas que, distante da casa do pai, ela permanece distante. Sim. Ela tão somente diz, eu estou distante. Tem consciência, né? Realmente aconteceu isso na minha vida. Realmente não era para eu ter feito isso. Exato. Ou aquilo, e continua assim. Não dá o próximo passo. Só que o filho pródigo, ele caindo em si disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Perfeito. E aí o pastor Pedrosa disse, você tem que se levantar. Se levantou, bênção do céu. Maravilha. Agora dê o segundo passo. Isso, e o terceiro. E o terceiro? Que é confessar. Ele entende. Ele foi, ele exato. entende que o tempo não volta atrás. Não volta atrás. O que ele passou, mas aí ele entende também que ele poderia ir adiante, buscar o perdão, né? E dizer assim, rapaz, eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu vou chegar. E tem muita gente assim, pastor. Um monte. Né? E a Bíblia fala em Romanos 10, a gente precisa confessar com a nossa boca, reconhecer, olha, eu errei, eu pequei, pai, me perdoa, me recebe de novo. E é lindo o quanto o pai cuida, o pai o abraça, o beija, sujo como ele está, mas trabalha nele, deixa ele limpo, bem vestido e faz uma linda festa. E aí a gente olha hoje para você que está aí do outro lado, que um dia andou nos atos do Senhor, né? Talvez você esteja envergonhado, talvez você esteja dizendo, eu não sei mais como voltar. Dê o primeiro passo. Só volte. Só volte. As pessoas que estão aqui, elas estão te esperando. E não são só as pessoas, é o próprio Pai. Isso. De braços abertos para te receber. Nós não conseguimos nos limpar da nossa imundícia, mas Deus faz isso por nós. É a mensagem do filho pródigo. Tem coisas realmente que só Deus faz, né? Só Deus. Uma grande dificuldade que muitas pessoas, quando estão assim afastadas, elas às vezes até reconhecem e permanecem no lugar onde estão, porque elas se deixam levar pelo pensamento. O que é que vão dizer? E quando eu chegar lá? E isso vai criando barreiras, travas, para que a pessoa continue lá distante. Só que esse não é o propósito de Deus. Não, e tem outros, pastor, que pensam, eu vou melhorar primeiro, eu vou me resolver e vou voltar. Não resolve. Nunca. Não somos a gente, nós não somos nada sozinho. Até citei, vocês vão lembrar, aquela canção do J. Neto. A música, sim. Eu até tentei sozinho, mas quase me acabei, porque sozinho não dá. Jesus estende a mão e Ele quer nos transformar. Eis a importância de andar com pessoas. Só quem transforma é Ele, né? Só Ele, esse poder é dele, não é nosso. Às vezes a gente quer fazer com a força dos nossos braços, mas nós nunca vamos conseguir. Não vamos conseguir. É verdade. Graças e aí, pastor, eu me lembro que no penúltimo dia, né, na segunda-feira, quando o pastor falou que já estamos chegando ali no final, houve por parte da igreja. Mas sempre há porque é muito ruim quando vai acabando. A gente chegou então na segunda noite e quando conversamos na palavra de Deus, vimos o que é remir o tempo. E ali tem uma característica, eu usei como base o profeta Ageu, no capítulo 2, falando ao nosso coração que Jesus ama a igreja e remir o tempo é amar a igreja por uma razão fantástica, porque é para a igreja que ele vai voltar. E é só para a igreja, gente. Quem não for igreja, aqui não será igreja com Jesus lá na eternidade. Igreja é fundamental na nossa vida, como tratar, como amar, terminando com a frase que para mim sempre impacta, podendo declarar, eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja de Jesus na terra a qual ele me colocou. Uma coisa que também nos chamou muito a atenção foi exatamente aquele momento em que o Senhor destacou o grande número
de pessoas que hoje se declaram abertamente como sem igrejas. Assustador. Cresce, né, assustadoramente, e muitas pessoas veem isso como um troféu, como um certificado de liberdade, porque elas não têm igreja. O modismo, e nós somos muito assim bombardeados por modismo, e o modismo gospel ele chegou, e é bonito, é bacana você dizer, qual religião você é? Eu sou desigrejado. Eu sirvo a Deus do meu jeito, Deus mora no meu coração, eu não dependo de convivência. Nada mais enganador do que isso. As estatísticas provam que o número desigrejado é o que mais cresce no meio cristão evangélico no Brasil. E é algo que a gente tem que ficar alerta, porque igreja não é opcional. Igreja é fundamental para o nosso crescimento. Por quê, pastor? É ali que eu convivo com pessoas. Ali que eu treino o que eu farei no céu. Eu vivo com gente aqui para viver com gente lá. É na igreja que a gente perdoa e é perdoado, que a gente aborrece e é aborrecido. É na igreja que a gente cresce, é alimentado. E é na igreja que a gente aprende a amar a palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus. A igreja é uma família, não é, presbítero Marcos? É verdade. E nessa família há tudo acontecendo ali. Sim. Há brigas e resoluções, conflitos, E né? tudo termina bem. E tudo termina bem. Eu creio que as pessoas adentram a igreja achando que vai ser, né, o paraíso já na terra, né, Já na pastor? terra. São pessoas imperfeitas buscando perfeição daquela que ela mesma não tem, né? Sem Verdade? dúvida. E começa a olhar e só vê os defeitos. Uma frase de destaque Aham. dentro dessa questão, né, sobre igreja, é que apesar de toda essa imperfeição, né, apesar de tudo que envolve esta família, Sim. que é a igreja, você não encontra nas escrituras um cristão carreira solo. Não existe. Quando você olha na Bíblia, o cristão ele está sempre em comunidade, sempre em bando, sempre, né, indo à casa de Deus com outros irmãos. E é assim que temos que ser, como temos aprendido e como aprendemos tão maravilhosamente. Sim, porque a própria Trindade é coletividade. Deus ama e age na coletividade. Até me lembro de ter dito uma frase: Deus nos salva individualmente, mas Ele nos salva individualmente em um grupo, coletivamente, que Ele chama de igreja. Depois do Espírito Santo em nós, igreja é o segundo presente que Jesus deixou. Ele mesmo a edificou, Ele mesmo a comprou pelo seu sangue, e é um privilégio. Não existe cristianismo solo, porque é na igreja que você ganha pais, mães, irmãos, irmãs, é onde você adora o Senhor, e a bênção que é coletiva também se torna individual na edificação do seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí nós caminhamos, né, para o final. Para o final, para terça-feira. Terça-feira, mas ainda Faltou Vamos a lá. terça-feira. Vamos falar um pouco dessa terça-feira, né, pastor? A terça-feira, a conclusão foi, falamos de guerra na primeira. A terça-feira foi a cereja do bolo. Cereja do como bolo. diz Se assim. falamos de guerra no sábado, a primeira, terminamos com guerra na última, na terça-feira pela manhã, como base, usando Neemias capítulo 4, quando ele nos deu uma lição fenomenal, gente. Na vida se caminha, se guerreia juntos. Sozinhos nós não somos nada. E em meio às lutas da vida, em meio às dificuldades desses dias maus, o que a palavra de Deus nos ensina? Toque a trombeta, peça ajuda, chame o irmão para tomar um café, chame uma irmã para ter um momento, um chá, uma caminhada. Toque a trombeta, nunca ande sozinho. Ande com o povo de Deus, ande com as pessoas que amam a Deus, que falam a mesma língua que você, e assim nós podemos remir o tempo, aproveitar o tempo com qualidade, porque os dias são maus, porque são perigosos, mas são maus principalmente porque são curtos, e a vida passa voando. A nossa vida é como a neblina. Enquanto estamos aqui, aproveite a vida, aproveite o dia na presença de Cristo sempre. Glória a Deus. E ficamos assim com o gostinho de quero mais, né? É verdade. Mas ao mesmo tempo ficamos com muitos ensinamentos, muitos aprendizados. Sem dúvida. E esse último momento, de fato, foi essa coroação de toda essa conferência, né? Sim. Mostrando a necessidade que nós temos de uns dos outros
e todos do Senhor. Na caminhada cristã. Perfeito, porque é isso que nós somos diante de Deus. Nós somos um por todos e todos por Deus. E nessa batalha, a vitória é certa, dada por Deus, a gente remir o tempo e viver a presença dele na eternidade, que vale tudo. Glória a Deus. O fato é que o tempo não espera. Ninguém. O que nós temos para fazer, temos que fazer hoje. Hoje. Temos que remir o nosso tempo hoje. Perfeito. Temos que amar hoje. Temos que perdoar hoje. Não é assim, pastor? Viva o melhor hoje, o que tem que fazer hoje. E vocês lembram que eu deixei uma frase, falei em vários momentos dessa frase, que não é cristã, mas poderia ser. Uma frase que John Lennon, um cantor assassinado, ele cravou essa frase, dizendo: o que você tem que fazer, faça hoje. Por quê? Porque há uma quantidade limitada de amanhãs. Nós não sabemos o amanhã. Então, faça hoje. O beijo, o abraço, o dizer eu te amo, o criar memórias afetivas, a viagem, o passeio. Faça o que tem que fazer hoje e desfrute, remindo o tempo na presença de Deus. Já vão aqui há alguns anos, né? Desde 2017, que quando nós conhecemos esse homem, né? Que de lá para cá, várias vezes viramos família. Já viramos, né, até família, é verdade, pastor. Quero aqui agradecer em nome da igreja, da primeira igreja Vale da Bênção, né, central aqui de Caruaru. O senhor sabe o quanto o senhor é amado neste lugar, o senhor sabe o respeito que o pastor Nicásio tem, sem dúvida, pela sua pessoa, e eu entendo também que a recíproca é verdadeira. Eu creio que o senhor também ama muito o nosso pastor, né? Amém. E dizer que o senhor, aqui a casa é sua. Quando quiser, venha-se embora. Não... Venha, com o maior prazer, gente. E a recíproca é muito verdadeira. Amo muito vocês. E para mim é um privilégio de Deus poder estar aqui com o pastor Nicásio, pastor Adriano, pastor Niedson, estar com essa equipe tão maravilhosa de servos do Senhor que Deus levantou aqui nessa igreja, e sempre será uma bênção, e sempre que eu puder, eu venho-se embora. Pastor Edmar, ele também é escritor, gente. Fala um pouco aí, rapidamente, pastor, dos seus livros, onde as pessoas podem encontrar, como as pessoas podem ler. Divulgue aí, faça essa divulgação. Por conta do tempo curto, se você pesquisar na internet, qualquer um dos canais ou plataformas, pelo meu nome, Edmar dos Santos Pedrosa, você vai encontrar todas as obras que Deus tem me dado o privilégio de escrever, algumas delas dentro do militarismo, do direito ligado à Bíblia, mas muitas delas ligado à saúde mental, algumas obras que eu trato de como ter um equilíbrio emocional de uma vida com Deus. E se você quiser acompanhar, você pesquisa na internet, você tem essas obras ali e podem ser adquiridas pelas plataformas mesmo, digitais, e você consegue acesso a cada uma delas. E por que escrever? Primeiro, porque é um chamado de Deus. Segundo, porque escrever eterniza. Glória a Deus. Escrever você eterniza. Você cria memórias que vão além de você na vida das pessoas. Pastor Adriano, alegria recebê-lo aqui, as suas palavras finais. Para mim foi um grande privilégio, né, fazer essa abertura aqui do ECCast, e especialmente com esta mesa aqui tão maravilhosa, né, especialmente aqui com o pastor Pedrosa. Amém, e com meu presbítero Marcos aqui, este servo do Senhor. Tem sido uma bênção poder caminhar aqui neste departamento de homens, homens dedicados, abençoados, consagrados a Deus, e a gente vai se estimulando assim a servir mais e melhor a Deus quando vê esses irmãos perseverando na fé. Eu fico assim maravilhado quando olho assim para a história, aí vejo que homens estão aqui nesse departamento de décadas, já são 50 anos, e tem gente aqui perseverando. Sim. Gente que não negou a fé, passa uma coisa, outra coisa, dificuldade, mas está todo mundo aqui. Quando um precisa, todo mundo chega junto. Verdade. Então, glória a Deus por este departamento, glória a Deus por todos aqueles que têm somado aqui. Nós temos ainda 5 minutos, e eu quero perguntar aqui ao pastor Pedrosa. Ele vem agora do Ceará. Fale um pouco sobre missões, pastor, o que o senhor viu lá no sertão nordestina. Que as pessoas... eu estarei daqui, Deus permitindo, no dia 4 de abril, com uma equipe de 26 missionários no sertão do Ceará, no Vale do Jaguaribe. E eu sempre digo, e vocês vão lembrar que uma das mensagens eu mencionei isso, que todo cristão deveria fazer missão.
Se longe você pode, faça. Se mais perto, faça. Se do lado de casa, faça. Por quê? Porque missões nos permitem abrir os olhos da nossa fé e a gente entender, gente, que tem muita gente nesse mundo que daria tudo para ter aquilo pelo qual nós reclamamos que nós temos. E nós reclamamos de muitas coisas. Você faz missão e você vê gente simples, gente sem uma igreja, gente sem um banco, gente sem transporte, mas gente que ama Jesus do fundo do coração e que clama para que a ajuda espiritual chegue até eles. Então fazer missão quebra nossas vaidades, fazer missão nos faz amar o Evangelho de Cristo cada vez mais. Então a gente sempre faz todo ano essas viagens missionárias para levar amor. As pessoas me perguntam, o que vocês falam lá? Eu sempre digo aos missionários, nós só vamos levar amor. Vamos amar as pessoas, porque amor é a linguagem de Jesus. Amor é o método de Jesus, é a forma que ele atinge os corações e ele transforma realidades. Está cheio de gente nesse mundo, precisando ser amada. Você leva o amor, a pessoa entende o que Jesus quer com ela, e aí eles entregam as vidas para Jesus, como tem acontecido nas visitações aqui da igreja, como tem acontecido nos cultos que são ministrados aqui na igreja, porque as pessoas estão sedentas por aquilo que é mais sagrado, e nada é mais sagrado do que o amor. O senhor traz a lembrança aqui, quando nós chegamos, e o pastor Adriano comentou, né, que naquele último dia, no penúltimo dia, foi no penúltimo dia, ele fazendo uma visita, depois de ter escutado a sua mensagem, a senhora entregou a vida a Jesus, não foi isso, pastor? Isso mesmo, e cada momento que eu estava ali, eu estava me lembrando da mensagem. Perfeito. Porque a mensagem nos desafiava exatamente a isso. Porque está faltando mais um. Só precisamos ir, né, pastor? Exatamente. Exatamente. E quando o pastor Pedrosa estava ministrando, eu lembrei da minha conversão e assim que eu entreguei minha vida a Cristo, eu entendi que Deus também tinha um plano na vida da minha família. Sim. Então, os que moravam comigo, todos ali se converteram. Sim. Morava eu, minha mãe e minha irmã. E só que uma outra irmã, ela morava em outra casa, já era casada e tudo mais. E essa aí não entrou nesse contexto, né, de conversão. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E quando o Senhor estava ministrando, falta mais um, e eu me lembrei. Tá faltando mais um. Tá faltando mais um. Que não estava naquele contexto, mas é da família, mas é alguém querido, que precisa também da mensagem do Evangelho. E falando sobre essa questão, né, da visita, essa semana foi uma semana surpreendente para mim. No meio da semana, uma pessoa nos convidou para a gente fazer uma visita lá. Sim. E ela dizia, olha, eu queria que o senhor fosse com a gente, porque é uma pessoa que tem uma certa dificuldade, ela não acredita no Evangelho, ela não quer saber de Deus, tem as dificuldades dela e tudo mais. E diante dessa situação, queríamos que alguém, digamos como o pastor, pudesse ir lá. Sim. E ali nós fomos e Deus operou um grande milagre ali naquela casa. Sim. E Deus fez algo maravilhoso. Que bênção. E agora há pouco também, né, depois da conferência, uma vez que terminou ali a nossa conferência, nós fizemos ali uma outra visita e mais uma vez Deus graciosamente operou e salvou uma senhora de pouco mais de 60 anos de idade. Que bênção. E nós vimos exatamente ali, sabe, a alegria do Senhor na vida de uma pessoa. Sim. Aquele brilho do Espírito Santo, aquele convencimento real do Espírito Santo. E aquela pessoa, ela disse uma coisa interessante. Ela disse, quando eu era pequena, eu visitava muito a igreja, mas eu nunca tive uma experiência de salvação. E depois deixei de ir quando cheguei à minha fase adulta, mas eu me lembro de muitas coisas que eu vivi na igreja quando criança. Sim. Mas eu nunca tive uma experiência de salvação com Jesus. E naquele momento eu aproveitei a oportunidade e perguntei se ela estava certa de que aquele era o momento de Deus na sua vida. Havia chegado a oportunidade. Que não estávamos ali por acaso, mas que Deus havia preparado aquele momento, aquela visita. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, ela confirmou, dizendo,
eu quero entregar a minha vida a Glória a Jesus. Que alegria. E fizemos a leitura de Romanos 10:9. Se Amém. com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. E esta salvação que alcançou a vida desta senhora, Aham. também, pastor Edmar, está disponível para todo Pra aquele que todos. crê em Jesus de Nazaré, não é verdade? Amém. Só busque, só clame, só peça e Jesus vai fazer a obra na tua vida. E a você que já tem Jesus, né? Só vá, gente. Deus continua com os céus abertos, Deus continua salvando. Ele vai fazer a obra de qualquer jeito, mas é um privilégio fazer a obra através de nós, através de você. Só vá e deixa Deus te usar. Pastora Edmar, eterniza aí o momento. A irmã Val tá com saudade, né? Aí Tá com depois vai saudade. ficar gravado. O pessoal de Olambra também tá com saudade. Ô, Manda aí. Olambra, minha cidade querida, indo a São Paulo, visitem Olambra, a capital das flores, Coisa cidade boa. linda, ali no interior de São Paulo, onde eu tenho o privilégio de pastorear a igreja batista ali daquela cidade. E eu quero terminar, não usando uma fala minha, mas eu quero usar com vocês uma fala muito linda que os puritanos tinham de compromisso em sua época, que era assim: eles viviam longe uns dos outros, só se viam no culto de domingo. Eu estou longe de Caruaru, estou longe do Vale da Bênção, e a gente se vê normalmente a cada um ano e meio, 2 anos. Nós estamos longe uns dos outros, mas eles tinham um hábito que, ao se despedir, um dizia para o outro: eu te encontro essa semana em oração, eu te encontro essa semana em minhas orações. Então eu quero terminar dizendo: eu te encontro nesses próximos meses em minhas orações. E que você se encontre comigo nas suas orações. Amém. Deus te abençoe. Uma honra estar com vocês. Amém. A alegria é toda nossa. Pessoal, a gente está terminando e eu quero aqui louvar a Deus pela vida de algumas pessoas, né, que abraçaram esse projeto. O diácono Josivaldo, que tem trabalhado assiduamente para fazer com que tudo isso venha acontecer. O diácono Marconi Guiaroni, o irmão Rosimar. Ali na técnica também tem o irmão Will, tem o irmão Felipe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês, que Ele possa derramar graça cada vez mais e que vocês continuem sendo usados por eles. Aqui nós deixamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação ao nosso Deus. Se não saiu muito boa a imagem, a gente está trabalhando para deixar perfeito, mas a gente não poderia deixar a oportunidade de estar com esse homem de Deus conosco aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem na